mais uma análise de Bungo Stray Dogs. E neste episódio tivemos luta de helicóptero, relação não tão sutil de pai e filho e mais Osamu Dazai. Bom, o episódio começa onde terminou o anterior, que é o Shuya resgatando o que restou da agência de detetive. E ele vai metendo bala através de gravidade no Juno e no Tetsuo, enquanto salva geral. Pro Shuya não foi um salvamento, e sim só um acordo entre o Fukuzawa e o chefe da máfia. O preço seria a transferência dos membros da agência para a máfia. Juntido fica chocado, mas ele pensa bem, pô, assim estaria todo mundo morto. E o Kunikida fala que é exatamente, já que os ideais sozinhos não podem salvar vidas. E que eles têm que ser realistas. Meio que tanto Juntido, tanto Keiji e tanto Yozano meio que pensam, ele tá batendo a cabeça ou ele tá reconhecendo a máfia? E o Keiji acredita que a verdadeira forma do Kunikida é o caderninho. E ele vai pensando nas palavras do Juno e meio que ele fala intelectualmente. Pô, se meus colegas morrerem, meus ideais morrem juntos. Bom, mas esses cães de casa não são de desistir. E o Tetsu usa sua arma, que é a espadinha que estica, pra se pendurar no helicóptero e destruir tudo. Então o Kunikida faz uma escolha. Ele pede pro Junichiro expor o verdadeiro assassino e não falhar. E nisso o Kunikida desce do helicóptero e dá um chutão meio que no Tetsu. E o Tetsu, eu não vou morrer assim, é? Mas Kunikida fala que seus ideais não vão cair de terra. E nisso ele ativa uma folhinha que é uma granada de mão e rola uma explosão. E a gente fica chocado que o Kunikida morreu? Bom, o episódio deixa isso em aberto. Mas se eu fosse o ator dessa bodega, com certeza eu não mataria o Kunikida. Já que, né? Quem vai se irritar com as travessuras do Dazai? Dias mais delicadas. Seria capaz de me estrangular com esse... Eu estava falando justamente que não agimos assim! 2 dias se passam e vemos que o Atsushi e a Kyoko estão escondidos na mansão sem comer ou beber. E o Atsushi soube que o presidente foi preso. E o Kunikida se explodiu. E ele vai se perguntando como isso chegou até isso. Bom, a Kyoko fala que sobrevivência é a prioridade deles agora. Bom, tudo que eles precisam é de fundos para a escapatória deles. E eles precisam sair disso de creme. O Atsune pergunta o que veio depois e meio que a Kyoko nem sabe. A decadência do anjo tem um plano impecável e abrangente. E eles não têm ideia da comprovação, da conspiração toda e muito menos evidência. O Atsushi percebe que ela tem razão. Se foi a decadência do anjo que planejou isso, então é impossível que o Frodo esteja envolvido. E não há como eles derrotarem ele sozinhos. E daí ele lembra das palavras do Kunikida que o tigre é forte, só que o Atsushi é fraco. E o Atsushi pensa que a agência o salvou várias vezes, mas ele não pôde ajudá-la. E nisso o Dazai aparece dizendo, vai desistir? O Atsushi olha pra trás, mas percebe que não tem ninguém. E nisso o Atsushi pensa. E ele percebe que tem uma evidência e uma prova pra inocência da agência. Que é o Mushitaro. Foi bem da hora o Atsushi ter essa visão do Osamu Dazai. E que não foi pra corrigir Astrid ou Atsu. Quem entendeu essa referência de Amor e Trovão? Astrid. Eu disse Axel. Astrid. Axel. É ruim. E também essa cena mostra o quão impactante o Dazai foi pro Atsushi. Parecendo que ele é o pai que o Atsushi queria. Mesmo ele sendo maníaco suicida. Bom, a Atsushi fala pra Kyoko que o Mushitaro talvez saiba o plano e os verdadeiros assassinos, e talvez seja a forma de restaurar a agência de detetive. Então a Atsushi decide ligar pra alguém. Bom, os dois vão pros olhos de Deus de Francis Scott K. Fitzgerald, que era o líder da guilda, que meio que concordou em ouvir, já que o Dazai conseguiu cooperar com ele durante o canibalismo. E o nosso bebê Atsushi vai fazer o mesmo. O filhinho seguindo os caminhos do pai. Mas de repente ele sente cheiro de sangue. E eles encontram a Alscott, Luisa May Alscott, uma dos membros da guilda, ferida no chão e fala, ajuda o Francis! Bom, Atsushi vai correndo e ele encontra o Francis. E ao ver, ele vê que o Francis estava lutando contra o Hawthorne. Nathaniel Hawthorne, que também é ex-membro da guilda. E ele fala assim,
A morte é o meu alvo para minha amada princesa. Bom, Francis acha tocante meio que o Hawthorne querer salvar a Margaret, mesmo que ele tenha pedido tudo. Mas o desrespeito de esquecer seu rosto é punível à morte. E nisso o Hawthorne acaba fugindo. E agora o Atsushi entende porque ele é o líder da guilda, mas se questiona do porquê que tinha um assassino por aqui. Enquanto isso, o resto da agência, o Mori meio que dá as boas-vindas. E a Osano pergunta ao Mori como está meio que o Kunikida. Mas infelizmente ele descobriu onde estava o Dazai, que ele havia sido preso pelos cães de caça antes do incidente. E desde então o paradeiro dele ficou desconhecido. Enquanto isso, a Tsuchi tenta explicar pro Francis que eles foram incriminados mesmo. E meio que o Francis, pô, mesmo que você hipoteticamente fale a verdade, a agência está condenada. E ele fala que afinal derrotar Freud é impossível. Ele fala que atualmente ele está num centro de detecção contra paranormais europeu chamado Messalt. Ele fala que a própria existência da Messalt é um segredo nacional. E apenas o alto escalão europeu sabe dessa existência. Além da sua localização, podendo se dizer que é o esconderijo mais seguro do mundo. Enquanto isso, o Frodo tá lendo um livro. Bom, a Tsuchi fala que como ele tá preso, não tem como ele dar ordens no exterior. Mas Francis fala, olha, esse tipo de coisa é a especialidade dele. Em outras palavras, é impossível vencê-lo. É como um jogo de xadrez que apenas ele pode meio que se mover, que não dá o que fazer. E meio que quando meio que o Francis pega a bala, meio que a bala se ativa. E o Francis mentalmente, já estou morto. E o Frodo, os olhos de Deus já são inúteis agora. Elaborei um plano perfeito, mas perfeição é chata. E nisso, Frodo vê um novo prisioneiro chegando, na qual ele se surpreende. Bom, Kyoka salva o dia, ativando os alarmes de incêndio para diluir o incêndio. E o Francis pergunta como ela sabia meio que o ataque de sangue. Bom, ela fala que estava embaixo das escadas quando viu um aviso de ativar um sprinkler. E nisso temos uma voz dizendo, impediu um assassinato, né, senhor Lorde Demônio? E o Frodo, bela jogada, você se deixou capturar para salvar a agência. E meio que a pessoa, a única maneira de meio que ver seus esquemas é sentar com você. E esse alguém é o Osamu Dazai. É, gente, o nosso Daisazinho tá de volta e cheio de surpresas. Enquanto isso, o chefe da Neda meio que provavelmente vai acordar nas próximas 40 horas. Se o procedimento foi bem sucedido, claro. Bom, o Kaia fala, o nome dele é Argo, fala que era a condição do inimigo se eles se encontrassem sozinhos. Já que o poder do chefe Taneda é permitir que ele saiba sobre a habilidade de outro paranormal. E ele estava conflitante, já que ele tinha usado outros paranormais violentos em outros casos. Porém, o inimigo estava um passo à frente. Então ele se lembra de que alguém disse, se descobrir a decadência do anjo, mate-os. E ele pergunta sobre a justiça legal. E meio que o cara fala, olha, nossa missão é paz. É abençoar as massas com uma existência pacífica e ignorante. Para o inferno com lei, quando a paz está em jogo. Sou capaz de deixar homens bons morrerem com isso. Então ele mesmo vai ter que assassinar o assassino. Enquanto isso, Dazai e Frodo... rola esse diálogo entre o Dazai e o Frodo. Frodo fala que a alta inteligência deles os permite ler a mente um do outro. E por causa disso, eles não podem aconselhar outras pessoas. Ao menos que eles tenham o mesmo nível de inteligência que eles. Por isso, eles querem aproveitar meio que para discutir seus problemas. Bom, Frodo fala que aos seus subordinados esperam suas instruções. E que não tem iniciativa. E se questiona como eles podem se tornarem eficazes e autônomos. E o Dazai apenas se sente e não faça nada. Bom, já o Dazai, ele explica que a garçonete do café não corresponde às suas cantadas. Quando ele se refere a cantadas, quer dizer pedido pra Sui. Cosplay de Saori. Bom, Frodo fala, faça que ela perca o emprego e faça que a família dela rejeita. E pro Dazai, faz sentido. Agora eu vou fazer uma pergunta ao mesmo tempo, que é... como é que eles vão contatar o mundo exterior? Bom, meio que o Dazai fala, bom, assim que se descobrir um método de comunicação. E será possível meio que pedir aos seus companheiros que os interrompam. Ou seja, a vitória. E meio que o Frodo, você não vai descobrir meu método. Mas o Dazai,
Sim, eu vou. Por isso estou aqui. Enquanto isso, a Atsushi e a Kyoko falam pro Francis que meio que o homem que tá com a evidência é o Montitaro. E meio que o Atsushi é Montitaro. Bom, a Atsushi fala que ele desapareceu, ou seja, ele não tá morto. Só encontraram o policial, que tava o motim da Silva. E eles acreditam que o inimigo o sequestrou. Bom, o Francis fala que ele não se importa em ajudar, mas contanto que tem um preço. Bom, eles querem a Margaret de volta, já que atualmente ela está em coma. Se não souberem ou querem saber como ela ficou em coma, ou vem essa bela melodia. Your father's in a coma, 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 coma. He's gonna die. This is awesome. Então eles precisam da Yosano, já que a Margaret é a única que pode matar o Nathaniel. É que o Nathaniel se tornou peão de ratos. Só ele ainda se lembra dela. E o desejo dele salvar ela tomou a cometer atos incomparáveis. E o Atsushi pergunta se não foi para proteger o Nathaniel que ela arriscou sua vida e ficou gravemente ferida. E que eles estão pedindo para duas pessoas que se salvaram se matarem. E o Atsushi ainda se lembra que foi o Francis que tentou derrubar a mão de Bidi para acabar com milhares de pessoas. Bom, a Atsushi fala que ele escolheu a pessoa errada para fazer negócio. E ele sente que o presidente iria o repreender por fazer tal acordo. E o Francis fala: olha, as negociações falharam, tudo bem, mas tem algo que eu vou te mostrar antes que você vá. E eles apresentam a Margaret. E a Margaret estava toda meio que quase fraca, quase prestes a morrer. O Francis fala que durante a falência da guilda, ela foi examinada e os sintomas só pioraram. E ela só concordou a assumir deveres perigosos na guilda para construir recursos e reconstruir sua família. E nesse ponto já é um sonho frágil. E se ela pudesse falar agora, perderia para encerrar seu suporte de vida. E enviar sua pátria o dinheiro usado para desse tratamento. E nisso a Atsushi meio que já entende a situação e decide acertar o acordo. Depois a Kyoka pergunta se ele tem certeza disso. A Atsushi fala que ele não é capaz de suportar. Sempre que ele vê alguém sofrendo, ele compara o que ele viveu no passado. Então ele não consegue ignorar. Então ela se lembra do dia que meio que o Atsushi meio que a salvou da bomba que iria explodir um trem, mesmo ela tivesse sido encarregada de ser a bomba humana. E ela pede para ele continuar assim. Então a Atsushi só pede que a Yosano e os outros estejam bem. Enquanto isso, a Yosano tá toda em pistola com o Mori, já que ele não vai ajudar a comprovar a inocência da gente, já que o acordo do Fukuzawa só funcionaria se um dos membros deles issem para o lado dele. E a Yosano: você só quer que eu entre pra sua máfia, hein? Bom, Mori fala que o Fukuzawa estava ciente disso e a Yosano fala que ele nunca faria isso. Daí vemos um flashback do Fukuzawa aceitando esse crime. E meio que ele fala: olha, não pode ter uma condição, não pode trair a Yosano, já que ela não tolera ser assistente do Mori de novo. Mas o Mori, que é o FDP da hora, disse que o Fukuzawa estava disposto a desistir de você. E nisso, meio que o mordomo do Mori já cresce um radinho que diz: olha, serei rápido, enviei o lobisomem pra você. Claro que ele estava se referindo ao Atsushi. E meio que o Francis: olha, que estava falando que era ele que estava falando no rádio, diz: olha, queremos a curandeira pra nós. E Croca fornecei informações que fornecerá a restauração da gente. E nisso, Junichiro e Kenji estão felizes, já que agora eles têm uma esperança. E o Mori achou estranho que meio que o cara descobriu meio que o esconderijo dele. Bom, o Junichiro fala que deve ser os olhos de Deus e meio que o Mori fala: exatamente. Se ele pode descobrir esse local, ele pode ter muito feito negócios com a polícia. Seria lucrativo, um favor incrível aos Kanjiguada, do que enfraquecer a agência de detetive. Já que o Francis, que ele conhece, sempre fica do lado do mais forte. E o que lhe pode dar vantagem. E o Mori acha que esse acordo é uma armadilha. E o episódio termina. Gente, temos muitos confrontos mentais por aqui. Tivemos o sacrifício do Kunikida pra parar meio que um dos Kanjiguada. Temos o efeito da Zai meio que no Atsushi, que o levou a fazer um acordo com o Francis, que pode ser uma armadilha. E vemos Dazai confrontando Frodo mentalmente, embora que suas atitudes bobalhadas estejam presentes. Bom, esse foi o episódio 8 da 4ª temporada de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, que eu não tô busy e fui.